Bom dia, queridos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre o coração, dentro do coração e sobre o lar de todos aqueles que amam e temem ao Senhor. Nesta manhã, quero começar com este hino. Do teu pecado te queres livrar, teu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tu do maligno escapar, seu sangue tem este poder. Querido, há algo extraordinário que nós não podemos esquecer de forma alguma. O que leva o homem à prisão de uma enfermidade é o pecado. O que leva o homem a uma prisão de um vício é o pecado. O que leva o homem a agir com violência é o pecado. E quem produz esses males em você é Satanás, o inimigo de nossas vidas. E para você se libertar de Satanás, só com Jesus, porque Jesus já venceu Satanás na cruz. E para você se libertar do seu pecado, só com Jesus. Para exemplificar esse texto, quero chamar a sua atenção. Nenhuma religião pode fazer por você o que você espera. Somente Jesus. O texto de Lucas, capítulo 5, verso 17, diz assim: Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns professores da lei estavam sentados perto dele. Tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. Observem bem que esses homens representavam no tempo de Jesus as religiões em Israel. E eles tinham sinagogas espalhadas em toda a cidade, em todo o estado de Israel, tanto no norte quanto no sul, como nas aldeias. E eles dominavam o povo com as suas ideias religiosas, ainda que utilizassem a Bíblia, o Pentateuco, a lei e os profetas. Mas eles haviam deturpado a palavra de Deus, não ensinavam como Deus havia falado, ensinavam da forma deles. Este é o procedimento de todo líder religioso. Ele afasta-se do Senhor, afasta-se da palavra de Deus e passa a ensinar usando a Bíblia, lendo a Bíblia, citando textos bíblicos, mas ensinando as suas ideias e não a palavra do Senhor. E eu quero que você entenda que o foco da palavra de Deus é apontar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Daí, vamos ao texto e você vai entender. Diz então a palavra que esses mestres, esses líderes religiosos estavam ali para ouvir Jesus, porque a fama de Jesus estava correndo por toda a Judéia e por toda a Galiléia, e eles queriam provar que Jesus era um farsante, era um falso profeta, não era digno de confiança, que eles sim eram dignos de confiança. O povo estava aglomerando em torno de Jesus para ouvi-lo, porque as suas palavras eram sábias. E foi neste momento que Jesus estava numa casa, quando a multidão rodeou a casa, preencheu todas as lacunas, não havia onde ficar uma pessoa. Observe que esses doutores, esses mestres das religiões, estavam assentados, e o povão de pé, pendurado nas árvores, na janela, em todo canto. Quando Deus move, preste atenção, Deus move alguns amigos a pegar um paralítico que há muitos anos estava aprisionado em seu leito por causa do pecado. E eles o levaram até lá. Não encontrando uma forma de entrar na casa, porque a multidão era muito grande e havia fechado o ambiente, eles então tiveram uma ideia, mas não é uma ideia humana, é uma orientação do Espírito de Deus, conforme eu disse ontem à noite. E esses homens então subiram no telhado, abriram um buraco no telhado da casa e desceram com o corpo, com a maca onde estava o corpo do homem, de cima para baixo na frente de Jesus.
Está dando para você entender, querido? E a palavra de Deus nos revela que o Espírito de Deus estava sobre Jesus Cristo, capacitando-o para toda obra a qual Deus o destinara. E ele veio fazer a obra do Senhor. Então diz assim: alguns homens trouxeram, portanto, e quando eles chegaram com o corpo na frente de Jesus, Jesus ficou realmente impressionado. Porque de uma forma diferente de todas as outras formas que eles haviam levado os enfermos a Jesus, estes 4 homens haviam feito algo tremendo. Subiram pelo telhado e introduziram o corpo de cima para baixo na frente de Jesus. Jesus, vendo-lhes a fé, o seu esforço em busca da cura para o amigo, ele olhou a necessidade principal daquele homem. O que o jogara na cama não foi uma enfermidade realmente normal, clínica. Ela era uma enfermidade espiritual. Então Jesus foi ali no centro da enfermidade, atendendo a sua necessidade primordial, o espírito. E Jesus então libertou aquele homem com estas palavras: meu amigo, os teus pecados estão perdoados. Ah, meu querido, que coisa extraordinária você poder ouvir de Jesus: os teus pecados estão perdoados. Só que neste momento acendeu a ira, o ódio, o rancor, e todos aqueles religiosos falaram: quem é esse que pode falar essa frase? Não pode, só Deus pode perdoar pecados. Esse é um embusteiro, um falso mestre. Não vamos dar ouvido a este homem. Será possível que vocês não entendem isso? E nesta confusão ali de fofoca, de conversinha no pé do ouvido, Jesus, entendendo que eles estavam maquinando contra ele, voltou-se para eles e perguntou-lhes: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta, toma o teu leito e vai para casa? É óbvio que na cabeça deles, que haviam acabado de levantar a tese que quem perdoa o pecado é só Deus, jamais em tempo algum poderiam imaginar que Jesus pudesse curar aquele enfermo. Mas entenderam a indireta de Jesus. Se dissermos que perdoar pecados é mais fácil, nós nos enrascamos com a nossa própria declaração. Mas se dissermos que perdoar pecados é mais difícil, ele fez a obra do Deus do impossível. E Jesus, voltando então para aquele povo e olhando para o enfermo, disse: filho, toma-te o teu leito e anda. E aquele homem levantou, tomou o seu leito e foi para casa, e toda a multidão começou a glorificar a Deus, e os religiosos ficaram pasmos diante de tanto poder. E neste momento, querido, eu quero falar com você no seu coração. Isso é que Jesus quer fazer na sua vida, no seu lar, na vida dos seus filhos, dos seus pais, de todas as pessoas que ainda não conhecem. Ele quer que você creia que Ele é o Deus do impossível, para que você possa ser abençoado. Então faça o possível. A sua tarefa é fazer o possível, porque o Senhor Jesus Cristo fará por você o impossível. O que é o possível? Falamos ontem: obediência, amor ao seu próximo. E o que é impossível é Deus te libertar dos seus pecados e curar as suas enfermidades. Ele é Senhor para isso. Creia de todo o coração e verá a glória de Deus. Há poder no sangue de Jesus Cristo e há salvação no nome de Jesus. Deus te abençoe e tenha um bom dia.